em seus lares o programa Quarta Dimensão, na rede tvm.com.br, o canal da maior e melhor cobertura local. 16 de outubro de 2015, 17 horas. Jesus disse: nada existe oculto que não se revele, nem escondido que não se encontre. Lucas 8, versículo 17. O malandro se ufana de burlar a justiça e ser inatingível. Ele pode escapar da penalidade cá de baixo, mas não terá a mesma sorte lá em cima. Chicanas não serão possíveis diante do Cristo juiz. O Evangelho é claro: não sairás dali enquanto não pagares o derradeiro centavo. Mateus 5, versículo 26. Cuidando da imagem e do som, contamos a presença bem-vinda dos nossos amigos Stefan e João Luiz, com eles na técnica. Temos certeza de trabalho bem feito. O tema de hoje será: estilo é o rosto do homem. Os humanos desenvolvem características que os definem como personalidades individuais, independentes. Alguns fugitivos cortam ou deixam crescer a barba e o bigode para se tornarem irreconhecíveis. Hábitos arraigados, entretanto, dificilmente serão extirpados. Tudo o que fazemos reflete o embalo destas características pessoais inconfundíveis. Tipo de voz, expressões faciais, jeito de andar, frases repetidas e tantas outras esquisitices configura o nosso ego. Será complicado escapar da ditadura do hábito que nosso cotidiano fabrica. É aquilo que chamamos estilo. O estilo do homem é sua marca inconfundível. François Fenelon já dizia, no século XVII, o estilo do homem é parte dele, tanto quanto seu rosto, sua estatura ou o ritmo do seu pulso. É o estilo que leva alguém que nasceu selvagem, de repente insistir em produzir joias finas. Ninguém consegue obrigá-lo a mudar de ideia. Ele se recusa a produzir bugigangas para enganar turistas. Seria muito mais fácil lucrar com bijuteria barata, produzida com facilidade. Fácil e rentável, porque os turistas preferem lembranças vistosas e de menos preço. Alguém perguntou para um desses artistas por que ele passava tanto tempo produzindo obras de arte, quando tinha todas as condições de lucrar com muito menos trabalho. Muito menos trabalho e ele lucraria mais. Eu já tentei, explicou o artesão, mas não consegui.
Era a mesma coisa que fabricar dinheiro falso. Poderia até enganar os outros, porém jamais conseguiria me justificar perante a minha consciência. Olho minha conta bancária, lá de vez em quando, o meu rosto, porém, eu sou obrigado a enxergar todos os dias. A resposta define o estilo daquele homem. Fazer algo bem feito era a imposição que ele aceitava sem cogitar de possíveis inconvenientes. Quando vendo joia rara, o artesão explicou: eu me sinto parte dela. Onde aquela joia estiver, estará a parcela do meu ser, da minha personalidade, do meu talento. O mundo material em que nós vivemos pode ser caótico. Almas limpas, teimosas defensoras da integridade, invertem este caos, apostando nas excelências da retidão. Elas descobriram que é a única forma de preservar, pelo menos no âmbito pessoal, as cores do arco-íris. O estilo de buscar o lucro, o estilo de sonhar, o estilo de conviver é diferente de uma pessoa para outra. Força alguma na terra seria suficiente para decretar modificação destas características. Também os marginais se surpreendem, embaraçados por esses penduricalhos da personalidade. E eles ajudam a incriminá-los. Antes da febre de computadores, no século passado, lá pelos inícios do século passado, a polícia de Los Angeles já explorava um sistema meio antiquado em seu banco de dados, mas que dava alguns resultados. Características dos marginais eram classificados por detalhes. Muitos criminosos foram descobertos através do sistema. Eu não posso ir com o senhor, disse a garotinha ao cavalheiro amável que a convidava. Só se vovó deixar. A vovó está ali dentro do armazém. Mandou que eu esperasse aqui fora até que ela termine a compra. Vou perguntar a ela, disse a menina ao cavalheiro amável. Fingindo ter consultado a avó, dali a pouco o pedófilo voltou e disse: sua avó me autorizou a levá-la comigo para comprar aquele vestidinho bonitinho que eu prometi para você. A central de polícia foi notificada mais tarde que encontraram a criança no porão de uma casa abandonada. Parecia não restar esperança de encontrar o bandido. Baseado no depoimento da garotinha, o banco de dados foi buscar na memória eletrônica os hábitos de milhares de pedófilos. Neste caso, 2 palavrinhas apontaram o criminoso, o bandido. Vestidinho bonitinho, ele deixara escapar num crime que praticara há muitos anos atrás. Estava definida a suspeita, que depois foi confirmada com a prisão e a confissão do marginal. Seu nome,
Samuel Clenot. As pessoas têm estilos próprios, padrões de comportamentos e hábitos arraigados, gestos espontâneos, frases soltas, precauções repetidas. Todos esses pequenos detalhes são registrados no banco de dados. A velocidade da eletrônica revelará algo que o criminoso não conseguiu esconder. Por isso, a riqueza de detalhes se torna indispensável. 7 arrombadores forçaram um cofre e se apoderaram de $15.000. Não deixaram impressões digitais. E não foram vistos por testemunha alguma. Eles se evaporaram. 40 minutos depois, porém, os gajos já estavam atrás das grades. Este grupo demonstrara a repetida estratégia já usada em outros arrombamentos, de limpar e desobstruir 2 rotas para eventual fuga. Era o estilo deles. Se a polícia chegasse por um caminho, eles fugiriam pelo outro. Este procedimento levou a polícia a desconfiar dos malandros. A eletrônica coloca o dedo indicador na cara do suspeito. É você. Não adianta se esconder. É bastante parecido com alguém que deixasse cartão de visitas com endereço e CPF no local do crime. Todos podem ser flagrados, meus caros, neste universo da eletrônica, hoje enriquecida pela ciência da informática. O estilo age em nosso favor e contra nós. E neste ponto, meus caros, nós vamos fazer uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. E convidamos vocês para acessar o nosso site, que por sinal já se encontra na telinha, por gentileza do Stefan. E não esqueça também o YouTube, que se encontra à disposição dos telespectadores. Esta semana o Stefan colocou mais algumas palestras e vocês vão se surpreender, meus caros, se acessarem o YouTube. É só acessar YouTube, Rede TVM, Quarta Dimensão, e logo surgirão quadros com assuntos que serão escolhidos por você. E agora a continuação do nosso tema. Estilo é rosto de homem. O estilo é semelhante à marca d'água nas cédulas, para dificultar a falsificação do dinheiro. Como impressões digitais, ele compõe algo inédito, inconfundível. Este pedestal da personalidade é montado pedra por pedra, desde que o espírito escapa das mãos de Deus. Criador nos coloca aqui nesse mundão todo aí e nos grava em nossa personalidade maneiras diferenciadas de se manifestar. Vamos agasalhando seixos e gravetos durante a caminhada. Nosso jeito de ser, a maneira de reagir, nada será aleatório na edificação da nossa imagem. Em algumas pessoas,
O estilo revela brutalidade e sentimentos inferiores. Ninguém se perturbe. O estilo nada tem a ver com a ética. Ele é desprovido de censores. Caminha indiferente entre o bem e o mal. O estilo não tem pátria nem religião. Neste ponto, todavia, nos ocorre uma interrogação polêmica. Nos oportuniza chance de esclarecer algo polêmico. Será que os anjos apresentam, como nós humanos, esse lado previsível da personalidade? Cabe a dúvida, nesta altura do campeonato, considerando que a teologia admite a presença de anjos rebeldes no sétimo céu. Jeová não teria percebido estranhos na sala do trono. Desde criança me ensinaram que Deus enxerga tudo. Eu aprendi desde pequenino. Não seria o caso de Deus cortar o mal pela raiz? Se ele enxerga tudo, ele enxergaria a maldade no coração daquelas entidades. Alguns adivinharam aonde eu quero chegar e contra-atacam. Getúlio, os anjos foram criados perfeitos e sem pecado pelas mãos de Deus. Quando a rebeldia surgiu no coração deles, eles foram expulsos. Estes argumentos pueris, meus caros, não derrubam o contraditório. Até mesmo revistas em quadrinhos retratam super-heróis com visões de raio-x, visões que penetram na matéria, em qualquer lugar, em qualquer coisa. Meu desvio para a ficção provoca alguns risos, eu estou vendo, estou sentindo, mas eu prefiro perguntar: alguém duvida que visão privilegiada seja atributo de Deus? O Todo-Poderoso flagraria malévola em intenção no nascedouro, como Jesus percebeu a traição de Judas antecipadamente. Jesus, antes que Judas o traísse, já havia determinado: ó, ele está pretendendo me trair. Os estilos daqueles anjos seriam notados por Jeová. Só o fato de provocar guerra mostra que aquela malícia não era de agora, vinha de longe. Batalhas, meus caros, exigem demorados preparativos. Este Jeová, pintado pelos teólogos, se revela inexplicavelmente menos observador do que aqueles detetives da polícia de Los Angeles, da metade do século passado. A guerra citada em Apocalipse 12, versículos 7 a 9, e aqui nós estamos esclarecendo o verdadeiro sentido das palavras. Aquela guerra ocorreu no planeta Éden e não no sétimo céu. Mas está tão flagrante que eu não sei como alguém pode desdenhar desta grande verdade. A promoção de Éden, apelidado Jardim de Deus, foi causa da confusão, porque o Éden se tornou paradisíaco. E como planeta paradisíaco, ele certamente teria que expurgar a parte ruim, aquela parte má, aquela parte transgressora da sua população.
Tudo se esclarece então quando identificamos Adão, Eva e a raça adâmica como anjos maus, que perderam aquela guerra e foram expulsos de Éden. Eles foram expulsos para permitir a higienização daquele planeta. Numa sala de aula, todos os meninos e meninas são gente tranquila. De repente, um malandro lá no meio, um neurótico, um violento, põe a perder toda aquela classe. Assim, por isso, Deus tomou a decisão de colocar a raça adâmica para fora do planeta Éden. Esta interpretação absolve Jeová de incompetência. Esta interpretação, meus caros, mostra que o sétimo céu não pode levar a fama de abrigar seres imperfeitos. Lembrem que Jesus explicou para Nicodemos que dos terráqueos só ele tinha condições para habitar no sétimo céu. Está lá em João 3, versículo 13. Se Jesus disse que só ele da terra tinha direito de conviver lá no salão do trono, é claro que não poderiam anjos inferiores, seres maus, frequentar aquele lugar. Em volta do trono divino, só sobrevive o santo. Desprovido do revestimento da perfeição, o malandro seria destruído pela intensa luminosidade daquele lugar. Palavras de Jesus confirmam que os anjos maus não estiveram no céu. Ele, o anjo mau, foi homicida desde o princípio, afirmou Jesus. Ele é mentiroso e pai da mentira. Está lá em João 8, versículo 44. Anjos maus não suportariam o paraíso. Jeová, meus amigos, nunca sofreu de miopia nem de vista curta. Jeová, Deus, nosso Pai, tem aquela visão que penetra o universo inteiro num simples instante, num simples minuto. Ele domina e verifica todas as anormalidades em todas as latitudes da Terra e de todos os demais planetas. Anjo maldoso, meus caros, pode tornar-se bom. Do mal, o sujeito passa para o bom. Agora, anjo bom, este não regride. Então, aqueles que estavam lá, estavam em Éden. Porque estes eram anjos maus. Se desde o princípio o anjo mau é homicida e mentiroso, na opinião de Jesus, o destino dele é planeta de expiação e provas. O ser humano sem malícia, na inocência da criação, já mostrava pela ignorância primordial que o homicídio e a mentira seriam as suas armas. Na escada de ascensão, somos vítimas e faremos vítimas. Contudo, é preferível ser pecador consciente do que vegetar na ignorância. Tão logo criaturas recebem a primeira inteligência, o pecado explode, porque pecado e prazer são tentadores. A mentira surge no mesmo pacote. E também a sensualidade, a gula, a sede e um corolário de vícios. O egoísmo se manifesta com tamanho alarido que é assustador.
O ser humano, quando deixa a zona primária da inocência e penetra os domínios da malícia, parece boi de canga no momento em que o soltam. Extravasa a sensualidade por todos os poros. Cai por terra a teoria do anjinho inocente, que se torna maldoso com tamanha discrição que nem Deus percebe. Ora, meus amigos, tal história é reconhecida invenção da teologia para disfarçar o lugar errado daquela guerra, que não foi no sétimo céu, e sim no Éden. Anjo é sinônimo de espírito. O estilo eminentemente pessoal deles vai sendo montado pelas experiências de múltiplas vidas. Vamos criando o nosso estilo. Todos, sem exceção, todos nós, em algum momento, fomos mentirosos e homicidas. Esse ser perfeito que a teologia coloca no paraíso, que depois se transforma, esse nunca esteve lá. Somente anjos bons habitam os céus. Também Apocalipse, no capítulo 21:8, nos garante que o sétimo céu não acolhe mentirosos e homicidas. As portas estão fechadas para eles. Por favor, meus amigos, analisem este paradoxo. Será possível alguém homicida e mentiroso circulando disfarçado nas barbas de Jeová? Pior, porém, que o atrevimento da teologia é a blasfêmia de apontar Deus com vista curta. E neste vista curta, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção do nosso programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Jesus disse: o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. Mateus 25, versículo 1. Isto significa que também as 5 virgens loucas se encontram no pacote de salvação. As prudentes entram na posse do prêmio hoje. As loucas que não aprenderam as lições são encaminhadas para planetas compatíveis, mas continuarão o aprendizado. Não vão ser eliminadas do quadro, não. Elas pertencem ao reino dos céus, é o que disse Jesus. O reino dos céus é semelhante a 10 virgens. E depois desse pinguinho de doutrina, continuaremos analisando o tema. Estilo é o rosto do homem. Inimigo encastelado, conspirando nos céus, sem ser notado. É balela. Cada degrau tem sua característica. Vejam que em certas fases, as crianças se rebelam contra os pais. Na adolescência espiritual, os espíritos em crescimento rejeitam limites. São ciclos normais de aprendizado, perfeitamente normais. Na inocência, a inocência lá naquele primeiro degrau, é uma coisa, a adolescência já é outra. E após a adolescência surge a maturidade. O planeta também é compatível com este grau evolutivo. Planetas evoluídos, planetas promovidos, só podem ter pessoas compatíveis com aquele grau de evolução.
O ser criado no Gênesis, no sexto dia, parecia mais vegetal do que homem. É a própria Bíblia quem diz. No entanto, ele carregava, escondido na genética, todas as paixões, vícios e apetites oriundos do corpo carnal, porque o nosso corpo é exigente. Quando Jesus afirmou que o ímpio foi homicida e mentiroso desde o princípio, ele se referia a todos nós, indistintamente. Todo mundo passou por esta fase e ainda continua transgredindo as leis. O berço da caverna foi o nosso berço. Enquanto aprendizes, todos são potencialmente transgressores. A violência, o homicídio e a mentira se encontram latentes na alma. A inteligência egoísta em sequência lógica nos qualifica anjos maus. Línguas feridas percebem, anjos maus, gritam elas, e a guerra começou. A guerra aconteceu, mas não foi no sétimo céu, foi no chão planetário de Éden. O sétimo céu desconhece tais guerreiros. Foi no Éden que a história começou, quando frutos proibidos foram devorados. Todos estes episódios contribuíram para edificar o nosso estilo. E o Criador nos emprestou ferramentas. Ele nos cedeu o amor em forma brutal para que nós o sublimássemos. Ele despertou em nós a compaixão. Deus nos fez apreciadores da beleza, da música, das artes. Ele nos incutiu sensibilidade e adquirimos o gabarito da consciência. Colorir o recanto onde vivemos tornou-se prioridade. Colorir e balsamizar. O famoso violonchelista Pablo Casals registrou lição imperecível que ficou na memória das suas alunas. Elas tocavam as notas como estavam escritas, em preto e branco, com a frieza e a insensibilidade de uma esfinge de pedra. Casals reproduziu aquelas mesmas notas, mas introduziu brilho e alma na interpretação para que elas aprendessem. Aquelas notas resultaram diferenciadas. Aquelas notas espalharam coloridos como mágicas. Casals pediu às meninas que repetissem o trecho várias vezes. Coloquem colorido no trabalho, rematou o professor, e vocês alcançarão dobrado prêmio pela beleza e pelo requinte. Quando as jovens finalmente conseguiram impressionar o professor, sorriso enorme iluminou seu rosto. Colorido é toque de genialidade, não importa o tamanho da tarefa. Depois que se experimenta, ninguém mais abandona este requinte e este empenho. A alma de artista dormente acorda. O Pai Criador deve ter sentido esta mesma sensação quando produziu o arco-íris. Parafraseando Jeová, sem medo de errar, repetiremos palavras eufóricas do Criador que estão registradas na Bíblia. E viu Deus que aquilo que ele fizera era muito bom. E houve tarde e manhã no sexto dia.
Gênesis 2, versículo 31. Daí para diante, todas as tarefas que pareciam enfadonhas ganharam especial colorido. O colorido passou a ser o algo mais valorizado no estilo dos obreiros. O colorido passou a ser uma coisa maravilhosa vinda de Deus. O campeão, meus caros, não é necessariamente a pessoa que tem mais força, mais músculos e até mesmo quem possui maior inteligência, não. O verdadeiro campeão é aquele que alcança o dom de encantar pelo estilo prodigioso do seu carisma. O verdadeiro campeão recebe a consagração de milhares ou até milhões de almas que projetam nele as suas esperanças e energias. Colorido é o estilo dos vencedores. É possível que o segundo colocado revele potencial igual ou até superior ao campeão. A diferença, com certeza, é produto das cores fortes que, de forma misteriosa, se refletem no conquistador do primeiro lugar. O buril do artista carismático produz obra-prima com a leveza de um toque. O professor Eugene Ehrlich escreveu o livro Como Estudar Melhor. Ele entrevistou centenas de alunos com médias que maldavam para passar de ano. Não havia muitas diferenças intelectualmente falando, esclareceu o professor. A única coisa que destacava os melhores era o colorido. O estilo deles era diferenciado. Eles caminhavam como se dançassem, não revelando marcas de esforço. Suas explicações eram breves, sem retórica. Fizemos o possível, simplesmente, diziam eles. Seria tentação falar assim, basta! E fechar o livro. Deitar na cama acolhedora e dormir 3 dias e 3 noites e depois acordar com energias renovadas. Isto, porém, ele bem sabia, seria capitulação inconcebível, grosseira derrota na fase decisiva do campeonato. Será preciso resistir a tudo quando se ambiciona o pódio. Este é o estilo dos eternos vencedores. Gustave Flaubert reescreveu 3 vezes o romance Madame Bovary. Na terceira tentativa, ainda descontente, lhe surgiu a ideia de queimar os originais. Tentou 4ª vez, porém, e o resultado foi o grande clássico da literatura. E neste ponto, meus caros, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E já atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão. E na próxima sexta-feira focalizaremos o tema Covardes fogem da raia. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto de hoje. Estilo é rosto de homem. O mago da eletricidade, Charles Steinmetz, costumava continuar trabalhando horas e horas além do horário. Por que faz isto? Perguntou-lhe colega, gozando da sua cara. Você não precisa provar mais nada e nem vai ganhar horas extras. Steinmetz levantou os olhos da banca de trabalho e disse: por que razão
eu iria atrasar os resultados, desde que o maior beneficiado sou eu? Nesta altura se explicam as palavras geniais do grande mestre. Se alguém te pede para caminhar 1000 passos, caminha com ele 2000. Perfil de cristão excede expectativas. Quando alguém se aproxima ofegante, trazendo a vasilha de fubá, ele já se encontra com a polenta pronta. Existem pessoas que desmerecem as próprias tarefas, sonegando-lhes o colorido. Alguns se reservam para a grande obra de imaginário inatingível, esquecem que se tornaram benfeitores daqueles que se tornaram benfeitores com tarefas humildes. Obra ou serviço bem feito será sempre bênção e atrairá interessados. Como escreveu Emerson, este segredo não será guardado. Se um homem tiver bom trigo, ou lenha, ou tábuas, ou porcos, ou cabritos para vender, ou se souber fazer melhor do que outra pessoa, cadeira ou facas, cadinhos ou órgãos para igrejas, encontraremos estrada batida na direção de sua casa, embora se localize no meio da floresta. Pergunte a si mesmo, quando terminar aquele seu trabalho, se você tem disposição de assiná-lo. Você disponibiliza seu nome como autor, encabulado ou entupido de satisfação? Aqui se encontra o busilis da questão, a força do estilo vencedor. John Cord Lengeman nos conta que contratou profissional com um bulldozer para escavar um lago na sua fazenda. O homem manobrava aquela máquina como escultor, manejando o buril. Percebi que ele prezava a minha aprovação, mas acima de tudo ele lutava para superar a sua própria expectativa. De vez em quando ele descia da máquina e caminhava até uma elevação do terreno para observar o que já fizera. O serviço alcançou tamanha perfeição que quando colocamos água no lago, os contornos pareciam modelados pela própria natureza. A mulher do proprietário disse, num desabafo entusiasmado: lembrei Jeová, enorme, viril, assombroso, criando a terra. 4 dias depois, o homem voltou com 4 patinhos para completar o colorido do lago. O fato, meus amigos, é que sempre pertenceremos ao elenco divino, mesmo que estivermos morando numa caverna primitiva, porque Deus está ao nosso lado. Roubamos frutos da árvore da ciência, do bem e do mal, operamos malvadezas e desatinos, até que as eternidades além seremos anjos bons, nos transformaremos. Cada degrau é realidade nova e fascinante. Peço a atenção redobrada de vocês para o que escreveu o apóstolo Judas Tadeu sobre os anjos maus. Anjos decaídos perderam o lugar e foram agrilhoados eternamente nas profundezas, reservados para o juízo. Judas Tadeu, capítulo 1, versículo 6. Vejam que a coisa se explica. Eles estão reservados para julgamento, porque o inferno eterno não é o fim. Um planeta de provas é um inferno, mas não é o fim, e nem é eterno.
Profundezas não significam inferno. O planeta Terra é palco dessas profundezas, onde os anjos maus reencarnaram. Nunca esqueçam que eles estão reservados para juízo final, conforme carta de Judas Tadeu. A identificação dos anjos maus torna-se evidente. Se a terra representa as profundezas citadas pelo apóstolo, os terráqueos são aqueles anjos perversos. As profundezas deste planeta abençoado, chamado Terra, oportuniza aprimoramento do nosso estilo de vida. Deus, na sua infinita misericórdia, nos concedeu mais tempo para o aprendizado. Também o apóstolo Pedro participou deste debate, escrevendo em sua segunda carta: Deus não poupou os anjos que pecaram, antes os precipitou nos abismos do Hades, onde se encontram reservados para julgamento. 2 Pedro 2, versículo 4. Percebam que Judas Tadeu usou a palavra eternamente e Pedro preferiu regiões infernais. O sentido de eternidade, porém, foi novamente prejudicado, porque os dois apóstolos apontaram futuro julgamento. Fica confirmado, portanto, que o dito julgamento destruiu a eternidade de penas, uma vez que alguns ou todos os réus poderão ser absolvidos. Os pronunciamentos dos apóstolos Tiago e Pedro desmoralizaram esta excrescência chamado inferno eterno. Se o inferno fosse eterno, os apenados não estariam reservados para futuro julgamento. Felizmente, as Escrituras, mais uma vez, nos asseguram que a justiça mais alta sempre nos corrige, porém jamais interrompe as nossas oportunidades. Na consoladora revelação de Jesus, a casa do Pai tem muitas moradas, para que todos completem o aprendizado e sejam salvos. A misericórdia infinita do Pai Celestial espalhou escolas por todo o universo, na vastidão dos seus milhões de mundos. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai, louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. E agora, meus caros, só nos resta agradecer a todos pela presença maravilhosa de vocês, pelo carinho, pela solidariedade. Muito obrigado. E que as bênçãos divinas desçam sobre todos, fortalecendo dentro do coração de cada um de nós o amor. Porque o amor é a presença de Deus em nossos corações. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.